participado, por estarem participando da Semana do Cérebro. É com prazer enorme que eu vou abrir essa primeira palestra com essas pessoas incríveis, né? E nosso primeiro tema de hoje, desse ciclo de palestras que a gente tem, desse dia inteiro de palestras, é Querido Diário, como a TCC e as neurociências podem ajudar com a ansiedade. Dia 13 de março de 2020. Querido diário, hoje eu estava na Unifor, e apesar de um dia difícil, eu fiquei muito feliz. Cancelaram todas as aulas da Unifor. Agora teremos férias antecipadas. Vou para casa, poder jogar meu videogame e relaxar bastante. Já estava cansado por conta das provas. Era tudo que eu queria. Cancelaram até uns eventos na Unifor. Dia 8 de maio de 2020. Querido diário, hoje eu não dormi muito bem, os números não param de crescer. O governador declarou lockdown por 15 dias, mas acho que não vai durar muito, apesar, é só uma gripezinha. Estou com um grande dor nas costas e nos peitos, mas acho que não deve ser nada demais. Já tem alguns dias que eu não como bem também. Estou comendo muitas porcarias em horários completamente desregulados. Dia 30 de julho de 2020. Querido diário, hoje completa 2 meses. Os pensamentos vêm e parecem ser incontroláveis. Eu passo o dia preocupado com tudo e com todos, como se o mundo fosse explodir a qualquer momento. Faz alguns dias que eu estou sentindo um problema digestivo. Está me cansando demais. Parece que o mundo vai acabar. Minhas unhas estão em carne viva e minha respiração está toda no peito. Dia 16 de março de 2021. Querido diário, hoje eu quase não consegui dormir, mas eu sei por que é. É aquele evento que a doutora Andrea me convidou. Semana do Cérebro. Ah, muito legal. Desde que eu comecei com a terapia, eu melhorei demais. Consigo perceber os meus pensamentos automáticos. Sim, pensamentos automáticos. E aquela palavra difícil, como é? Como é, Vitor? Catastrofização? Vai ser incrível. 3 pessoas incríveis vão participar. A doutora Andréa Quezada, mais conhecida como a minha psicoterapeuta. Ela é simplesmente PhD em Neurociências e Cognição pela Universidade Bohan. Mestre em Psicologia e psicóloga pela Universidade de Brasília. Professora do curso de Psicologia na Universidade de Fortaleza. E ela também é professora do curso de especialização em Neurociências e Reabilitação. Professora do curso de pós-graduação em Neuropsicologia e Terapia Cognitivo-Comportamental na Unicristos. E vocês acreditam que elas têm trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais? Alemanha, Estados Unidos, Japão, Argentina. Artigos publicados nos periódicos internacionais Psycho, Neuroendocrinology, Stress and MGM Reports. E ela é pesquisadora da área de maus tratos, síndrome congênita do Zika vírus e fenilcetonúria. Autora de um livro infantil, A Caixa Mágica e a Busca do Tesouro Escondido. Também tem um colega dela, o Carlos Vitor, que ele é doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre em administração de empresas pela Universidade de Fortaleza, com dupla titulação obtida na Alemanha, uma universidade aí que eu não sei falar o nome. Possui MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e é graduado em psicologia pela Universidade de Fortaleza. E também aquela psicóloga que eu sigo no Instagram, @natesiasampaio.psi. Ela possui graduação em psicologia, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, psicóloga clínica e criadora de conteúdo digital sobre ansiedade e saúde mental. Gente, é com vocês. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, Vitor, Natécia, fazendo essa mesa aí leve, maravilhosa, e falar de um tema extremamente preocupante, que é a ansiedade nesses tempos de Covid, que tem aumentado cada vez mais. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do ponto de vista das neurociências. Já deve estar abrindo aí para vocês. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, como o Ravi falou, querido diário, como a TCC e as neurociências podem me ajudar com a ansiedade em tempos de pandemia. Pessoal, segundo dados preliminares da pesquisa global liderada pela Universidade Estadual de Ohio, aponta que o Brasil é líder em índices de ansiedade e depressão na pandemia.
ele já era líder em ansiedade mesmo antes da pandemia. Continua sendo, tá certo? E se a gente considera só o período da pandemia, ele também é líder, né? Então, o Brasil, já há um tempinho, ele ocupa aí o primeiro lugar do mundo em ansiedade. Para vocês terem uma ideia, pessoal, 9,3% da população, ela tem transtorno de ansiedade. E como eu falei para vocês, piorou ainda mais com a questão da pandemia. Por quê? Perdas, luto, crise financeira, isolamento. A gente já tinha um cenário marcado por incertezas, esse cenário se agravou e, além disso, a gente tem que estar lidando com as perdas, com isolamento social. Um dos pontos fortes do Brasil é que o social é muito bem desenvolvido aqui e servia como fator de proteção, né? E agora a gente está vivendo esse isolamento social que realmente é necessário. Se a gente quer conter a Covid, né? Se a gente quer conter essa doença assustadora, é fundamental ter esse isolamento social. E aí, com isso, veio o medo de ser contaminado, o medo de perder o emprego, o medo de adoecer, a perda do olfato está muito linkado aí, principalmente com a depressão, mas com a ansiedade também. A pessoa perde o olfato, isso a gente explicou, né? Na nossa primeira palestra com a Jussara e com a Ana, a gente falou por que esse olfato é perdido. Para quem não viu, fazer um breve resuminho aqui, é por conta do bulbo olfativo ou bulbo olfatório, que é perdido e ele é muito linkado ao sistema límbico, tá? A nossa microbiota está alterada também, ok? Por uma série de fatores, dentre eles o estresse. O estresse afeta essa microbiota, ou seja, essas bactérias importantes que nós temos no nosso intestino. E tudo isso contribui, sim, para o desenvolvimento da nossa ansiedade. Muitas pessoas que estão tendo Covid, tá, alto índice, estão desenvolvendo AVC. E eu encontrei um artigo de 2018, bem interessante, que fala sobre isso, né? A probabilidade de você estar desenvolvendo ansiedade aí depois do AVC. Então, essa é uma pesquisa aí, é uma revisão, né? E essa revisão, ela traz exatamente isso. E olha só, pessoal, que dados interessantes. Eles encontraram que 29,3% dos pacientes, né, que sofreram aí um AVC, tiveram alguma forma de ansiedade durante o primeiro ano depois do AVC. Tá certo? Então, a gente está vendo, inclusive, pessoas também que, mesmo que não tenham tido AVC e pegaram a Covid, seja com perda ou não de olfato, estão desenvolvendo também ansiedade, tá? Ok? Então, a gente tem pessoas que pegaram o Covid e depois desenvolvem ansiedade, a gente tem a ansiedade, né, bem como o medo de ser contaminado, a ansiedade pelo momento que a gente está vivendo, por essa situação. Temos ansiedade aí, é um índice significativo em pessoas que estão sofrendo AVC, tá certo? Então, é importante a gente focar nisso e propor soluções para lidar com essa ansiedade. Ele completa, ele diz o seguinte: a frequência mais alta, ou seja, 36,7%, que é extremamente significativo esse índice, foi aí após de 0 a 2 semanas depois do início do AVC. Então, de 0 a 2 semanas depois do início do AVC, tá certo? A gente teve aí um índice alto de pessoas que demonstraram ansiedade. Mas não para por aí, não. Tem um estudo muito interessante, ele é de 2011, apesar de ser mais antigo, ele é excelente, que mostra quais são as áreas que são afetadas na ansiedade. Vamos entender um pouquinho mais desse biológico da ansiedade. O Ravi trouxe muito as questões ali comportamentais quando ele leu no diário, né? E agora eu vou estar relacionando essas questões comportamentais com as áreas afetadas.
Então, se vocês pegam as áreas afetadas na ansiedade, a gente vai ver aqui, ó, a ínsula anterior, tá vendo? A ínsula anterior é uma regiãozinha relacionada à ansiedade. Não só a ínsula anterior, mas o giro cingulado também é afetado na ansiedade. E é interessante falar que o giro cingulado, ele também está envolvido com a dor psíquica, tá? E com a consciência das experiências aversivas. Então, não é só a amígdala que a gente tanto fala, né? Que é a mais conhecida aí por ser afetada nos transtornos de ansiedade, tá? A gente tem outras áreas envolvidas. Então, é um grande circuito, como eu vou estar mostrando aqui para vocês. Saiu esse artigo de 2018, fantástico esse artigo, quem puder ler, super recomendo, tá? Que mostra o papel da inflamação, tanto no humor quanto nos transtornos de ansiedade. Olha que fantástico essa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu falei, pronto, tá perfeita. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos. O que acontece, pessoal? Os fatores ambientais, né, o estresse psicossocial, a gente está vivendo muito isso, bem como as doenças, elas vão aumentar a nossa produção de citocinas. E o que acontece com essas citocinas inflamatórias? Elas vão alterar neurocircuitos. E aí eu falei para vocês que, por exemplo, ínsula é afetada, giro do cíngulo é afetado, né? Está aqui representado pelo ACC, porque está em inglês, tá? Giro do cíngulo aqui anterior é afetado, mas existe todo um circuito, e não são só esses que eu mencionei anteriormente. Sabe quais são as outras áreas afetadas? Gânglios da base, está aqui, principalmente o núcleo caudado, vou estar mostrando para vocês, tá? Circuitos motores, que está tanto aqui nesses gânglios da base, como no lobo frontal também, certo? Amígdala extremamente afetada, ínsula, como eu tinha falado para vocês, e também hipocampo. E essa inflamação dessas áreas, né, que formam esses neurocircuitos, leva à depressão e ansiedade. Ok? Andréia, então, o que a gente está vivenciando agora pode causar exatamente inflamações no meu cérebro, pode causar inflamações no meu intestino, alterando a minha microbiota, e pode estar levando à ansiedade? Exatamente, pessoal. Andréa, você está dizendo que isso que a gente está vivendo agora com a Covid vai mudar aqui estruturalmente e funcionalmente áreas do meu cérebro? Esse circuito aqui? Sim. Vai sim. Tá certo? E no final a gente tem uma surpresinha para vocês. A gente não vai deixar vocês só com essas informações sem apresentar soluções. Então, como a TCC em neurociências pode ajudar aí o caso que o Ravi trouxe, tá certo? Um caso típico de ansiedade em tempos aí da pandemia. Se você pega, a gente tem diversos tipos de transtornos de ansiedade, tá? Temos o transtorno de ansiedade generalizada, temos o transtorno obsessivo-compulsivo, temos as fobias, fobia específica, fobia social, e o transtorno de estresse pós-traumático. Não, pessoal, o transtorno de estresse pós-traumático não faz mais parte, tá certo, dos transtornos de ansiedade. Ele ganhou um capítulo à parte no DSM-5, assim como o próprio transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Ele está aqui, mas ele ganhou também um capítulo à parte, ok? Mas até pouco tempo ele era considerado transtorno de ansiedade. Então, olha só o que acontece. A gente vê um aumento dessa área linda aqui, ó, onde está passando a setinha, ou seja, do núcleo caudado, certo? E aí, depois de 8 sessões, olha que interessante, 8 sessões de TCC,
você verifica uma diminuição dessa atividade do núcleo caudado. E eles compararam com medicamentos como antidepressivos, fluoxetina, por exemplo, e compararam também com o grupo placebo. Ou seja, esse grupo placebo, ele tomou ali uma pílulazinha de farinha de trigo. E o que eles observaram, pessoal? Que o medicamento atuava nessa mesma área do núcleo caudado, só que a TCC não tinha os efeitos colaterais que o medicamento tinha, e os efeitos eram mais duradouros, tá? Então, estava alterado aqui, a gente já tinha um aumento, e o que aconteceu depois da TCC? Regularizou, ou seja, diminuiu essa atividade. E olha que linda essa ínsula, parece uma ilha, né? Fantástica. Pessoal, é uma das áreas mais bonitas que eu acho aqui. O que acontece? Na fobia específica, fobia de aranhas, fobia de pelos, fobia de elevador, você tem esse aumento da atividade da ínsula. E depois de 8 sessões de TCC, redução da atividade da ínsula. Mas não para por aí, não. Nessa fobia específica também, lembra que eu falei lá do giro do símbolo, que é responsável pela consciência das experiências aversivas? E tem até essa questão da dor psíquica? Então, na fobia específica, você tem um aumento da atividade do giro do símbolo e depois você tem uma redução depois das sessões de TCC. A fobia social, a principal área é exatamente a amígdala, que é afetada, tá? A amígdala do cérebro, não é da garganta, porque o nome é parecido e realmente muitas pessoas confundem, ok? Mas é a amígdala exatamente do cérebro. E aí, o que acontece, pessoal? Depois da terapia, você tem uma redução da atividade dessa amígdala. E olha que estudo maravilhoso, esse é bem recente, não, esse é um pouco mais antigo também, com ressonância magnética funcional, mas é recente para neurociências. Então, se você ver aqui, ó, a gente tem uma atividade, tá certo? Aqui da amígdala, tá? Então, eles apresentaram aí figurinhas de aranhas, né? Em sujeitos, em pacientes que tinham essa fobia de aranha, e aí a gente vê antes e depois aí do tratamento, esse tratamento também foi com terapia cognitiva, e o que a gente observou? Olha como é que estava antes, extremamente ativada a nossa amígdala, ó. A amígdala é essa regiãozinha aqui, é a mesma aqui que está circuladazinha aqui, tá? E depois do tratamento, olha que beleza, ficou igualzinho do grupo controle, ó, que não tinha fobia, olha só, perfeito, né? Não tem essa ativação exacerbada da amígdala, certo? E aí eu não poderia deixar de dizer, e agora, o que fazer para lidar com tudo isso? Os benefícios do exercício físico, tá? Já saiu esse artigo interessantíssimo, esse é de novembro de 2020, saindo do forno para vocês aqui, e mostra, assim, é um artigo de revisão que mostra os efeitos do exercício físico no tratamento da ansiedade durante a Covid-19. O pessoal ainda está entrando. Então, ele vem trazendo, é bem maior essa lista, tá? Eu destaco aqui 3, certo? E aí você tem essa redução aí, aqui eles calcularam até o tamanho do efeito, ou seja, a magnitude aí do efeito do exercício físico na ansiedade. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Aqui foi feito um programa de caminhada, tá? Foi feito aí pelo menos 30 minutos por semana. Aqui foi feito já tanto leve quanto moderada e alta atividade física, né? Foi feito exercício físico, né? Já foram suficientes para diminuir, mesmo a leve, tá certo? Aqui, o que foi feito? Sim, foi feito aeróbico, né? Exercício aeróbico ou exercício de resistência, e realmente 2 sessões aí por semana, tá? Já foram suficientes aí, ou seja, na verdade, claro, foi um período maior, mas o que eu estou falando, a prática de exercício 2 vezes por semana, tá? Para diminuir essa ansiedade. Gostaria de deixar aqui algumas frases, né, tanto da Judith Beck quanto do Aaron Beck, tá? Inclusive, a Judith Beck estava no Brain, fantástica, e ela diz o seguinte, que foi agora, né? Foi agora, na verdade, ano passado, em dezembro, é porque faz pouco tempo.
E ela diz o seguinte: só porque eu penso alguma coisa não quer dizer necessariamente que ela é verdadeira. Existe mais na superfície do nosso olhar do que o nosso olhar alcança. Essa já é do Aaron Beck. Essa do Aaron Beck eu acho perfeito. Pare e dê a chance a si mesmo. E tem uma melhor ainda. A nossa maneira de pensar, em grande parte, determina se alcançaremos nossos objetivos. E, para finalizar aqui, a pessoa mais forte não é aquela fazendo mais barulho, mas aquela que consegue, calmamente, dirigir a conversa para a definição. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Passo a palavra agora para o Carlos Vitor falar um pouquinho aí sobre a TCC. Professora, André. Oi. Rapidamente, pessoal, só um aviso rápido. A gente colocou algumas instruções nos comentários, tá bom? Para vocês poderem dar uma olhada, para a gente poder transformar essa interação mais organizada também. Bom, só isso aí. A gente agradece a professora Andréa e agora a gente passa a palavra para o professor Carlos Vitor. Prazer para a gente. Obrigada, André. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom conversar sobre neurociências, TCC e ansiedade, né? Tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivenciando nos dias atuais. Então, mais uma vez, nesse momento de troca com a Ana Tessia e com a Andréa, realmente é um prazer enorme ser convidado e participar dessa mesa, tá? Bom, pessoal, a ideia que eu vou trazer agora é um pouquinho sobre o que é efetivamente a TCC, né? Quais são os princípios da TCC, o que é que ela se baseia, só para a gente poder entender um pouco o que a Ana Tessia vai trazer sobre as técnicas da TCC para lidar com a ansiedade. É muito importante a gente levar em consideração o seguinte: primeiro ponto, obviamente cada caso é um caso, né? Por mais que a gente fale sobre a TCC e sobre as diversas técnicas, a gente precisa avaliar dentro do escopo do paciente, dentro daquilo que ele traz no processo clínico, ou dentro do sofrimento, né, da vivência de cada um sobre a ansiedade, como é que isso tem sido efetivamente vivenciado. Quais são os recursos que a pessoa tem, quando foi que isso começou, né? Então, são pontos importantes para a gente poder trabalhar em termos da TCC. Só perguntar uma coisa a vocês, está aparecendo aí a tela? Tá? Ótimo. Pronto. Então, assim, a ideia é de falar sobre a TCC, né? Assim, a gente vê uma série de estudos que vão relacionar a TCC a neurociências e vão tentar trazer alguma das contribuições dessa abordagem para trabalhar com diversas questões de transtorno. Muitas vezes a gente pensa, será que a TCC ela só lida com questões específicas de transtornos, né? Ou seja, de alguma psicopatologia? Não. A gente tem contribuições da TCC para outras áreas, né, para outros aspectos, inclusive para sofrimentos que são cotidianos, para além da questão de olhar o sujeito a partir dessa psicopatologia, tá? Então, a gente vai trazer um pouco desses conceitos e, ao final, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles na mesa, certo? Bom, então, pegando, inclusive, o gancho da fala da Andréa, quando ela trouxe essas frases, né, específicas do Beck, né, do Aaron Beck, da Judith Beck, a gente tem um dos princípios fundamentais que dá a base, né, da formação, ou então da base de atuação da TCC, certo? Então, é uma frase do Epictetus, né, do século I, que é colocada, inclusive, como uma das primeiras reflexões sobre esse aspecto que é fundamental posteriormente à TCC, e ele diz que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Certo? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai perceber como essa forma como o indivíduo percebe essa realidade, essa forma como o indivíduo pensa sobre as coisas, sobre ele mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, afeta o modo como ele se sente, o modo como ele se comporta. Então, a gente precisa entender como é que ele interpreta esses fenômenos, porque você pode ter o mesmo acontecimento para vários indivíduos, só que alguns deles vão ter algumas interpretações, outros vão ter outras interpretações, e que isso vai resultar numa série de emoções que podem ser diferentes e comportamentos que podem ser diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a pandemia e a ansiedade, a gente sabe que o contexto em si é um contexto mais ansiogênico, né? Uma dificuldade de controlar diversas variáveis que estão fora do nosso alcance, questões que envolvem a preocupação
como a Andrea bem colocou, né, a questão da perda do emprego, ou então a questão outras questões econômicas, questões de saúde, questões de isolamento social, que isso vai levando a um estresse no nosso processo neurológico, vamos dizer assim, mas também na forma como a gente interpreta esses fenômenos, tá certo? O modo como a gente encara esses fenômenos. É tanto que esse processo da ansiedade, ele pode ser vivenciado em níveis diferentes, dependendo de como a pessoa tem observado, pensado sobre aquilo que acontece em termos da pandemia, do modo como o quadro se configura. Então, basicamente, né, o que Epictetus coloca é que o perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz desses fatos, certo? E a gente tem alguns princípios da TCC, certo? Lembrando, quando a gente fala sobre terapia cognitivo-comportamental, a TCC ela vai surgir mais ou menos ali no final da década de 50, início da década de 60, quando o Aaron Beck ele vai perceber a importância dos processos cognitivos, ou seja, da forma como se interpreta a realidade, para poder trabalhar com os sujeitos. Falando brevemente sobre isso, né, o Aaron Beck, ele é médico, né, ele se formou, ele trabalhou com a psicanálise, e ele percebeu que o conteúdo que era colocado dos sonhos, né, dos pacientes que apresentavam quadros deprimidos, ele não era tão diferente da interpretação que as pessoas tinham durante a vigília. Ou seja, algumas interpretações que se tinham mais catastróficas, vamos dizer assim, algumas situações por esses indivíduos, também se apresentavam quando o indivíduo estava acordado. Então, basicamente, ele foi desenvolvendo outro princípio, né, de estudo sobre o modo como o indivíduo interpreta essa realidade, e é por isso que a gente fala terapia cognitivo-comportamental, né, a base da cognição para entender essas emoções e esses comportamentos. Então, o primeiro princípio fundamental da TCC é que a atividade cognitiva ela influencia o humor e o comportamento. Aquilo que a gente pensa sobre a realidade, como eu já tinha falado, vai influenciar no nosso estado de humor e no nosso comportamento. Então, basicamente, a gente tem uma determinada notícia que nos chega, certo? O modo como eu penso sobre essa notícia acaba influenciando o meu humor e o meu comportamento. Uma notícia, por exemplo, sobre a vacina, né? Sobre a questão, a vacina começou a ser produzida, a vacina começou a ser distribuída. A gente tem uma notícia, por exemplo, que outras vacinas vão ser compradas agora pelo nosso governador, né, que foi aprovado, inclusive, para ser comprado pelo governador. E aí, essa é a situação, a compra das vacinas. Dependendo da forma como eu interpreto essa questão da compra das vacinas, isso pode afetar meu humor de modos diferentes. Eu posso olhar para essa questão da compra da vacina e vir um pensamento automático, que a gente vai já explicar o que é isso, vir um pensamento automático colocando a ideia de que, finalmente as coisas estão melhorando. Né? Isso pode me deixar num humor de maior felicidade, animação para aquele evento, e um comportamento ficar mais agitado, mais animado com isso que acontece. Ou então, eu posso receber essa notícia da vacina, que as vacinas vão ser compradas, e ter um pensamento que me vem do tipo, mas não vai ser suficiente para todo mundo. Quando é que eu vou me vacinar? Quando é que isso vai chegar? Quando é que isso vai acabar? Será que vai tudo se repetir? Ou seja, aquela interpretação que eu tive, que é muito rápida, que às vezes a gente nem tem consciência sobre essa interpretação, influencia no meu humor e no meu comportamento. Tá certo? Só que essa atividade cognitiva, ela também pode ser monitorada e alterada. Né? No momento em que eu tenho determinados pensamentos sobre a situação, todo o meu organismo ele pode entrar em determinado estado de alerta. Falando especificamente sobre ansiedade, a gente tem alguns quadros que os indivíduos, eles, na hora que se deparam com um evento, com determinada informação, esse evento ele se apresenta para o indivíduo de modo muito ameaçador. Né? E essa forma de ameaça percebida, interpretada, que pode ter bases reais, mas nas pessoas que sofrem de ansiedade, tem essas interpretações mais intensificadas, no sentido de não conseguir questionar essas interpretações, acaba que você tem um resultado de uma intensificação, tá certo, da ansiedade vivenciada pelos indivíduos. Então, por exemplo, pegando esse mesmo caso da vacina, as vacinas foram aprovadas pelo governador, né, no sentido de comprar mais vacinas.
Uma pessoa que interpreta que não vai ter vacina para todo mundo, não tem jeito, a gente não vai conseguir sair dessa, isso vai ser muito problemático, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não sei quando meus pais vão ser vacinados, quando eu vou ser vacinado, e não consegue pensar sobre esses pensamentos que a pessoa tem, muitas vezes ele acaba relacionando basicamente que esse pensamento é um fato, e pelo modo, né, de raciocinar que esse pensamento é um fato, as catastrofizações, né, essa forma de pensar sobre a realidade desperta uma série de mecanismos fisiológicos, né, que vão aumentar esse nível de estresse no organismo, que vai, inclusive, em forma de resposta à própria forma de funcionamento do cérebro, vai colocar a ideia de que realmente eu estou num quadro de ameaça. Ou seja, eu faço uma interpretação catastrófica sobre um evento, certo? O meu organismo reage a essa interpretação catastrófica e acaba confirmando-se essa interpretação catastrófica. Se eu estou me sentindo ofegante, se eu estou me sentindo com taquicardia, se eu estou com falta de ar, né, significa realmente que esse evento é ameaçador. Então, no momento em que a gente entende que a TCC, ela consegue trabalhar com essa atividade cognitiva para que ela seja monitorada e alterada, a gente vai ajudar o indivíduo a pensar sobre esse processamento cognitivo, o modo como eu interpreto e lido com a realidade. Entendendo que quando eu falo sobre pensar sobre o pensamento, refletir sobre essa realidade, eu não estou dizendo que simplesmente, eu vou pensar positivo que as coisas vão sumir no meu processamento cognitivo. Pessoal, se fosse assim, a gente não sofreria de ansiedade, né? Não sofreria com depressão, não sofreria, enfim, uma série de outras questões que às vezes afetam o indivíduo. Não é tão simples assim. Mas na hora que a gente trabalha com ferramentas que ajudam o indivíduo a pensar sobre aquilo que foi pensado, a gente tem a possibilidade do indivíduo encarar os fenômenos de formas mais realísticas. Ou seja, a vacina está sendo comprada, ela vai ser distribuída primeiro para os grupos prioritários, mas vai chegar a minha vez e eu vou ser vacinado. Em vez de nunca vai ter vacina, nunca vou ser vacinado, nunca vou conseguir sair dessa situação. Eu não tenho recursos para sair dessa situação. E na hora que você trabalha com essa ativação cognitiva, monitora e acompanha, você tem condições de impactar o modo como a pessoa se sente e o modo como a pessoa se comporta. Né? Então, aqui tem a ver com esse terceiro princípio fundamental, né? Que o comportamento desejado ele pode ser influenciado mediante a mudança cognitiva. E, pessoal, esses princípios não surgem do nada. Né? A gente tem, principalmente durante a segunda metade do século XX, uma série de avanços das neurociências, das ciências cognitivas e de várias formas de mapear o cérebro, de mapear como é que os indivíduos eles pensam sobre as situações, para que isso chegasse nesses princípios fundamentais. É porque na mesa a gente tem que ser objetivo, mas tem uma série de dados que vão colocar questões do grupo controle, né, do grupo que passou pelo processo de atendimento, como mudou a ativação cerebral em relação a esses indivíduos, como a Andrea já colocou, e como esse processo de fazer com que o indivíduo pense sobre o que foi pensado ajuda a ele a ter outros recursos para lidar com as situações. Certo? E a gente tem alguns fatores que influenciaram esse desenvolvimento das TCCs, insatisfação com modelos de intervenção estritamente comportamental, ou seja, aquele modelo de seleção por consequências que é trabalhado principalmente numa perspectiva do behaviorismo radical. Ele foi questionado por alguns profissionais que trabalhavam com esse modelo e que acabou também sendo uma influência para o surgimento das terapias cognitivas comportamentais. Rejeição também a modelos psicodinâmicos, quando o Beck ele questiona a formação dos sonhos, o conteúdo dos sonhos, né, e o modo como esses sonhos se apresentam no processo de vigília do sujeito, se questiona também algum desses modelos da psicanálise, modelos psicodinâmicos, tá? E como eu falei, o desenvolvimento das ciências cognitivas, são a base para o surgimento da TCC. E a gente tem algumas características fundamentais da TCC, quando se trabalha com ela, certo? Essa terapia cognitivo-comportamental. Só para a gente entender isso, porque eu acho que, enquanto estudante de psicologia, é interessante a gente perceber a diferença da TCC em relação às outras abordagens. Não no sentido de ser melhor, mas no sentido de pontuar mesmo essas diferenças. A TCC ela tem um caráter mais diretivo no processo terapêutico, ou seja, o terapeuta e paciente, de forma mais
colaborativa, eles trabalham para poder entenderem juntos aquilo que se passa com o paciente. Tá? Então, assim, quando se fala do caráter diretivo, o psicólogo da TCC, ele questiona bastante alguns aspectos com o paciente durante o processo, ele trabalha orientando, inclusive, algumas atividades que o paciente ele pode fazer pós-momento da sessão, porque para a TCC, a ideia de uma mudança cognitiva não se dá somente na sessão. A gente trabalha na sessão alguns pontos, mas passa atividades para que o indivíduo se exercite em relação a essas cognições. Vamos pegar isso de uma forma prática, né? Na hora que eu vou tirar a carteira de motorista, né? Por que a gente fala tanto desses exercícios? Na hora que eu vou tirar a carteira de motorista, vou dirigir pela primeira vez, eu vou, de alguma forma, pensar sobre todos os movimentos do carro, todos os sons do carro, e aí eu vou estar totalmente concentrado naquela atividade. Eu vou ter que ficar ali focado, não sei vocês, mas pelo menos eu, quando estava tirando a carteira, eu tirava o som, queria conversar com ninguém, porque eu estava ali focado realmente na atividade de direção. Inclusive, eu vi o barulho do motor para saber quando passar a marcha, enfim, coisas básicas ali da direção. Né? Então, a gente se concentra de uma forma, não fala comigo, que eu estou dirigindo agora, depois a gente conversa. Né? Então, era muito focado nesse sentido. Né? Assim, eu preciso fazer essa atividade. Com o tempo, essa atividade, que é algo que você pode... quando você reflete, né, sobre aquilo que está sendo feito, você, depois de um tempo, começa a automatizar essa atividade. Eu não preciso pensar sobre ela. Hoje em dia, lógico que eu continuo tendo concentração, mas eu consigo ouvir uma música, conversar com alguém enquanto estou dirigindo. Conversar aqui com uma pessoa do lado. Então, são coisas que vão sendo automatizadas. Então, são coisas que vão sendo colocadas em prática, nesse sentido que você acaba tornando realmente automático esse mecanismo de dirigir de um determinado canto para o outro, certo? O que é que isso tem a ver com o nosso papo de antes, né? Quando eu vou automatizando essa questão da direção, eu não preciso mais pensar sobre esse movimento, eu não preciso pensar mais sobre aquilo que é feito, sobre aquilo que eu faço, certo? E aí, quando eu não preciso mais pensar sobre aquilo que eu faço, isso está automatizado. Automaticamente, eu já vou realizando esse movimento. Da mesma forma acontece, pessoal, com os nossos processos cognitivos. A gente aprende e se acostuma a pensar de determinadas formas. A gente vai criando padrões interpretativos da realidade. Então, se eu aprendo a pensar que nada vai dar certo, que que a vacina não vai ser suficiente, eu me acostumo a pensar dessa forma, a partir de uma série de vivências da pandemia e a partir de uma série de crenças que a gente fala no modelo cognitivo, de uma série de crenças que foram sendo construídas ao longo da minha história de vida, eu aprendo a pensar dessa forma. E eu tendo a, diante de uma situação, pensar diretamente naquilo que está automatizado. Da mesma forma que no carro eu não preciso mais refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, já está automatizado, na hora que chega uma notícia vinculada, por exemplo, à pandemia, se eu estou acostumado a pensar de uma forma muito catastrófica frente àquilo que vai acontecer, eu tendo a repetir essa forma de interpretação. Quando se fala do caráter diretivo da TCC, a ideia é que a gente trabalhe com o indivíduo o questionamento desses automatismos, que a TCC ela vai chamar de pensamentos automáticos, diante de uma situação. Se eu sou acostumado a pensar de uma forma, eu preciso aprender a questionar esses pensamentos que são colocados, que nem sempre são conscientes. Às vezes a gente não consegue identificar com clareza esses pensamentos que são automáticos. Mas quando se fala do caráter diretivo do terapeuta, ele vai questionar, depois, obviamente, da criação do vínculo, tá, pessoal? Mas ele vai questionar algum desses pensamentos que surgem para o indivíduo, porque eu posso pensar questões que são baseadas na realidade, mas eu posso pensar questões que são distorcidas. É tão interessante, assim, que na hora que eu tenho uma interpretação catastrófica sobre o fenômeno, o meu corpo, ele reage de uma forma... do nível de estresse que é colocado nesse organismo a partir de a liberação de uma série de hormônios no meu organismo. Se isso acontece com eventos de ameaça real, isso também acontece de ameaças percebidas, de ameaças interpretadas pelo ambiente. Por isso que a gente questiona. Então, em termos práticos, se a gente se depara com uma situação realmente ameaçadora, eu gosto sempre de dar esse exemplo do leão, que é fácil de entender. Se qualquer um de nós se depara com um leão, né, obviamente, agora, entrando assim no seu quarto, nesse momento, né, já dá logo
uma preocupação ao se pensar nisso. Então, se depara com um leão que entra naquele ambiente, obviamente eu vou ter reações de interpretação de que aquilo é algo ameaçador para mim, eu vou ter descarga de adrenalina no organismo, eu vou ter reações de taquicardia, sudorese, hiperventilação, e vou ter um mecanismo ali de luta ou fuga diante daquilo que me acontece, certo? Só que o leão é uma ameaça real. Só que da mesma forma, pegando também um exemplo da Andrea, as pessoas que apresentam, por exemplo, um caso de fobia específica e se deparam com uma aranha pequenininha, né, assim, que realmente não é venenosa, não corre nenhum risco para o indivíduo, na hora que ele olha para aquilo, você tem ativações no seu organismo que leva também a descarga de adrenalina, ou hiperventilação, uma sudorese, que fazem com que o indivíduo interprete que isso é uma ameaça real. Então, a ideia da TCC é ajudar o indivíduo, nesse sentido, a questionar essas interpretações que ele tem do momento, trabalhando com uma série de estratégias que a Ana Tessia vai trabalhar depois, que envolve tanto questões fisiológicas, considerando a fisiologia, quanto também questões cognitivas, psicológicas, né, de avaliação desses pensamentos. A TCC ela tem esse estilo colaborativo, ela trabalha, ou seja, terapeuta e paciente estão juntos trabalhando na questão a ser desenvolvida. Ela trabalha com a psicoeducação, ou seja, a ideia de que o terapeuta ele vai orientar o paciente em termos daquilo que se acontece com ele, de quando entender com o paciente quando é que isso começou, em que momento isso ocorreu, e também explicar como é que funcionam esses mecanismos da ansiedade, para que o paciente ele possa reconhecer nele quando isso ocorre. Isso é muito importante para o processo colaborativo, porque se a pessoa ela não entende o que acontece com ela, pegando até a fala do diário, né? Se ela, poxa, eu não consigo dormir, eu estou comendo um monte de besteira, eu não consigo me concentrar em fazer atividade física, ou não consigo prestar atenção nas aulas, e ela não entende o que está acontecendo com ela, o processo dela tende a ser mais demorado, isso por uma compreensão da TCC. Então, a ideia é que o terapeuta ele trabalhe no processo de psicoeducação, orientando o paciente em termos do que é ansiedade, daquilo que a pessoa vivencia e de como ela pode trabalhar para poder reduzir esses níveis de ansiedade quando eles ocorrem. E aí o quarto ponto da característica da TCC, essa natureza breve da terapia, né, coloca um asterisco entre aspas, porque é lógico, vai ser avaliado caso a caso, paciente a paciente, as questões das comorbidades que o paciente apresenta, transtorno de personalidade, outros pontos. E aí, assim, a gente tem que levar em consideração que quando a TCC ela surge quanto uma perspectiva teórica e prática, né, de atuação, ela surge, como eu falei antes, com insatisfação de modelos de terapia que eram muito longos, né, e que a TCC ela vai trazer uma perspectiva de um caráter mais breve. Foi como a Andrea mesmo falou, tem vários estudos que vão colocar a eficácia da TCC em poucas sessões. Em 8 sessões, como foi colocado no estudo especificamente com TOC, tem outros estudos que vão falar de fobia específica, de depressão, né? Obviamente, cada caso é um caso, tem questões que realmente vão ter que demandar mais tempo de um processo terapêutico. E não é uma fórmula fechada, né? Eu não posso dizer, só porque o paciente apresenta transtorno X, vão ser 6 sessões, ou vão ser 8 sessões. Não é um pacote dessa forma, mas que se tem uma prerrogativa, uma perspectiva de que o paciente, no momento em que ele se conhece, no momento em que ele se trabalha, no momento em que ele exercita as atividades que são colocadas para além da terapia, ele vai desenvolvendo maior autonomia para lidar com esses pensamentos automáticos que o levam à situação de sofrimento. E é isso que eu particularmente, acho tão lindo na TCC, assim, a ideia de você desenvolver com o sujeito essa perspectiva de uma maior autonomia, né, no sentido dele conseguir refletir sobre aquilo que ele vivencia e que ele possa não eliminar totalmente as fontes de sofrimento, porque isso é impossível, mas pelo menos ter recursos para poder lidar com isso. E é por isso que o processo ele não se encerra na terapia. A gente passa atividades para que ele possa colocar isso em prática no dia a dia dele. Certo? Só para poder fechar, eu estou estourando o tempo, eu me empolgo, mas eu juro que é só mais esse ponto, tá? Para passar para a Ana Tessia. Então, assim, um outro ponto fundamental da TCC que eu já tinha comentado, mas eu queria só colocar para vocês essa ideia do modelo cognitivo da TCC, que é a base do raciocínio clínico que é utilizado nos processos da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem o seguinte, uma determinada situação,
ela pode despertar vários pensamentos no indivíduo. E a gente sabe que esses pensamentos, eles podem ser dotados de aspectos da realidade, ou eles podem distorcer aspectos da realidade. Da mesma forma que eu posso pensar no objeto real, um celular, né, eu posso pensar em coisas que são fantasiosas. E dentro desses pensamentos fantasiosos, o fato de não existir determinada coisa não significa que eu não posso pensar sobre ela. A grande questão é que muitos indivíduos eles sofrem por não conseguirem avaliar esses pensamentos e ter esses pensamentos colados na realidade. Se eu pensei tal coisa é porque é real. E nem sempre é real. Né? Então a gente vai ajudar ele a pensar sobre isso, como eu já tinha falado. Então, situação desperta formas de se pensar, os pensamentos automáticos, lembrando do automatismo que eu tinha explicado, que vão despertar emoções nesse sujeito e, consequentemente, comportamentos. Então, casos específicos da ansiedade, situação da notícia da vacina, pensamentos. E se não der certo, e se não chegar a tempo, e se tiver outra variante que não vai ser, de alguma forma, contemplada por essa vacina, e se eu não for vacinado, e se isso durar 10 anos, vários pensamentos que vão colocando o indivíduo, né, numa emoção forte de ansiedade, um estado forte de alerta, né, e a gente tem, quando a gente fala de emoção, a gente tem não só a emoção do ponto de vista do processamento dessa emoção, do sentido do cérebro, né, assim, mas eu estou falando também de reações no corpo, no sentido de organismo também, né, de reações fisiológicas vinculadas a essa emoção. E a gente vai ter como resultados comportamentos, né, do indivíduo, eu quero comer comidas mais gordurosas, porque às vezes meu nível de cortisol está mais alto, me fazem comer comidas mais gordurosas, eu não consigo dormir, eu fico o tempo todo em estado de alerta, eu tenho insônia, ou eu tenho uma sonolência grande, eu tenho dificuldade para fazer outras atividades, enfim. Você vai ter uma série de comportamentos vinculados a essa situação. Ou você pode ter comportamento, eu preciso saber o tempo todo o que vai acontecer, eu não posso perder uma notícia, porque se eu perder algo de muito ruim vai acontecer. O comportamento, a necessidade de controlar as situações, que é algo muito comum na ansiedade. Enfim, são pontos que a gente observa bastante nessas situações e que levam a gente a uma reflexão de quando eu consigo parar, né, ou então refletir sobre esse processamento dos pensamentos e das emoções, eu consigo ter recursos para poder lidar melhor com a minha ansiedade. É isso, pessoal. Falei muito que eu me empolguei, né? Mas enfim, a Natécia vai explicar um pouco sobre essas atividades, né? Sobre essas estratégias que podem ser utilizadas para poder lidar com a ansiedade. Obrigado. Muito obrigado, professor Vitor. Excelente explanação, excelente apresentação para a gente aqui nos comentários, também reforçou muito esse comentário que eu estou fazendo. Estamos tendo muita sorte, porque esse evento está de alta qualidade mesmo, viu? Então, agora a gente vai passar, inclusive a gente está com muitas perguntas aqui para depois, tá bom, pessoal? Só confirmando, depois a gente vai ter um momento de interação das perguntas, comentários, tá bom? Agora, por enquanto, vamos passar, então, a palavra para a Natécia, que vai ser também um prazer para a gente poder ouvir você, com toda a sua experiência nessa área que a gente sabe que você tem, tá bom? Então, seja bem-vinda e vamos tocar nosso evento. Oi, pessoal, um prazer estar aqui de novo, repetindo essa palestra lá desses meus dois grandes mestres, que eles sabem que eu morro de admirá-los, eles que me encantaram para a TCC, eles que me converteram, fico brincando. E hoje eu sou apaixonada, enfim, atendo na clínica com essa abordagem, e como o Vitor brincando aqui, né, tá perdoado, porque eu também me empolgo quando eu falo da TCC. A vontade de falar umas 2 horas sobre, né, e continuar, porque realmente é uma abordagem encantadora, baseada em evidências, traz muito em termos de eficácia, né, é uma abordagem bem comprovada. Então, a gente só tem bons comentários sobre esse tipo de premissa da TCC, né? E aí, como o pessoal já falou, né? Eles deram introdução mais geral sobre tanto o que a gente vem vivendo, o Vitor sobre a TCC, e pegando aqui o gancho da TCC, né? Eu vou utilizar aqui uns comentários sobre ansiedade, trazendo um pouco sobre a diferença entre uma ansiedade patológica e uma ansiedade normal, e trazer umas ferramentazinhas da TCC brevemente, pessoal, nem se comparam à terapia, claro, né? Mas são dicasinhas que podem ajudar, que a gente pode fazer quanto uma terapia ali pessoal, né? Mini terapia, eu diria. Então, vamos lá. Vou só tentar compartilhar minha tela com vocês.
Vocês me confirmam se está aparecendo? Foi agora. Está aparecendo, pessoal? Tá sim, na tela. Foi? Tá sim. Show. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar para apresentar. Prontinho. Então, como o pessoal já introduziu, né, assim, a ansiedade ela é uma emoção natural, como qualquer outra, certo? E uma das coisas que, como o Vitor falou, ela prepara a gente para situações futuras, né? Então, para perigos. Então, é uma emoção que é importante da gente manter com a gente, de certa forma, porque a preocupação, a ansiedade vai conseguir antever perigos futuros e a gente vai conseguir evitar que isso aconteça, que o pior aconteça. Mas, como o Vitor falou, pode ser que essa ansiedade chegue a um nível tão elevado a ponto de travar a gente, ou da gente querer evitar tanto que a gente acaba tendo alguns prejuízos. E aí, só para citar alguns tipos de sintomas comuns da ansiedade, né, a gente separa em 4 categorias, que são os sintomas cognitivos, que estão o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer, a memória fraca ou dificuldade de raciocínio, concentração. Os sintomas físicos, que estão mais relacionados ao corpo, a taquicardia, a tensão, a náusea, a diarreia, a boca seca, vertigem, tremor, respiração superficial, transpiração, e aí eu queria chamar a atenção para a respiração superficial, que é um dos sintomas da COVID, né? A gente sente essa falta de ar com uma certa frequência, né? Um sintoma bem característico, mas também é um sintoma de ansiedade. Então, a gente já tem que ficar atento para quando é que eu estou ansioso, perceber, né? Quando é que eu estou ansioso e quando é que, de fato, é a minha fisiologia comprometida realmente por uma patologia, certo? O terceiro tipo de sintoma é o comportamental, do tipo, como eu falei para vocês, né? Ela faz a gente evitar. Então, é muito comum a evitação, a fuga, a paralisia. Foco nessa, hein, gente? Busca de segurança, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente, quando eu for trazer as estratégias, né? E a agitação, aquela agitação mais realmente psicomotora, né? Que a gente fica com a perna balançando, se pudesse correria léguas, eu diria, né? Enfim. E, por último, os sintomas emocionais, que são nervosismo, tensão, irritabilidade, né? A gente está percebendo aí que nessa pandemia muita gente tem apresentado essa questão da irritabilidade, de uma agressividade um pouquinho maior, tudo é motivo de uma frustração muito grande, pode ser por conta dessa ansiedade, e a impaciência, tá? Isso justamente para ajudar vocês, pessoal, por que eu separei um tempinho para isso? Para vocês identificarem quando é a ansiedade. Se vocês apresentarem algum desses quadros aqui, é provável de suspeita de ansiedade, e aí ajuda já na diferenciação entre ansiedade e COVID, tá certo? E aí, como é que a gente identifica uma ansiedade disfuncional? Porque, como eu falei, a ansiedade é uma emoção importantíssima para a nossa sobrevivência, a gente precisa sim antever perigos, a gente precisa se preparar para eles, né? Mas tem momentos que ela atrapalha. E aí, quando é que ela atrapalha? O que o terapeuta, por exemplo, e vocês podem estar atentos aí na rotina de vocês, para identificar que ela passou do ponto, eu diria, né? O primeiro ponto é que a gente começa a fazer interpretações equivocadas. Ou seja, é como o Vitor falou, eu começo a aumentar o problema. Eu costumo dizer que é como se eu olhasse para um gatinho e eu enxergasse um leão faminto e raivoso na minha frente, certo? Então, eu começo a ter interpretações equivocadas, que para TCC equivale a distorções cognitivas, tá certo? O segundo ponto é o funcionamento prejudicado, ou seja, a gente produz comportamentos paralisantes, ou seja, a gente trava na hora, né? Ou a gente produz comportamentos que aumentam o perigo. Sabe aquela história da impulsividade que a gente fala? Meu Deus, estava a flor da pele e aí agi. Muitas vezes pode ser a própria ansiedade. Então, tendo algum desses tipos de comportamento, é bom ficar de olho. 3, longa duração. Ou seja, uma coisa é a minha ansiedade durar ali alguns minutinhos antes de uma atividade. Outra coisa é a minha ansiedade perdurar por dias, meses, principalmente quando se trata de um quadro de transtorno de ansiedade. Então, aí a gente já tem que também ficar de olho. Quarto ponto são os alarmes falsos, que é quando a gente tem crise de ansiedade ou ataque de pânico, sem a presença de nenhum estímulo ameaçador. Ou seja, eu estou em um ambiente natural, sem nenhuma ameaça, e, entre aspas, do nada, eu começo a sentir aquelas reações fisiológicas de ansiedade, como se houvesse um perigo ali, mas, a princípio, não existe nenhum ali presente, né? 5, a hipersensibilidade aos estímulos. Ou seja,
tudo é muito apresentado enquanto, como o Vitor falou, né, ameaçador. Para uma pessoa que tem traços ansiosos, ela vai interpretar tudo como uma grande ameaça. A gente diria que é como se o cérebro fosse um filtro, né? O cérebro ansioso. Ele funciona como um filtro. Tudo que vai entrar nesse filtro vai descer enquanto vai ser puxado nessa interpretação enquanto ameaça. Tá? Então, por isso que existe essa hipersensibilidade aos estímulos. Essa é uma das explicações, inclusive, porque uma pessoa passa pelo mesmo evento, como o Vitor falou, né? 2 pessoas passam pelo mesmo evento e cada uma tem interpretações diferentes. Uma vai ter uma hipersensibilidade, nossa, isso aqui é um problema, e a outra, calma, vai ficar tudo bem, vai passar, né? E aí consegue ter um viés mais resolutivo da questão. Então, esses 5 pontinhos, vocês têm que ficar bem atentos para ver. Opa, minha ansiedade pode estar aumentando aqui de nível. E aí eu separei alguns perguntinhos norteadores para ajudar vocês, né, a identificar esses 5 pontinhos que são. Primeiro, a minha ansiedade aparece devido a uma interpretação superestimada do perigo? Aquela história, né? Eu vou enfrentar um gatinho, eu olho, parece um leão. Eu imagino como se fosse um leão. Eu me preparo como se fosse um leão. Eu costumo imaginar os eventos como mais ameaçadores do que realmente são. 2. A ansiedade me atrapalha no enfrentamento de algumas situações que sejam mais complicadas? Aquela história do comportamento, né? Eu estou evitando muita situação, eu estou querendo confirmar muitas coisas, comportamentos de checagem, né? Eu preciso me preparar muito para algum projeto novo, para apresentação, por exemplo, né? Ou isso me trava? A gente também tem que avaliar. 3º, minha ansiedade dura muito tempo? Se ela durar alguns minutinhos, tudo bem, talvez seja uma ansiedade funcional que te preparou para aquela situação ou evento futuro. Mas se ela durar por muito tempo, talvez seja uma ansiedade mais crônica, que a gente tem que ficar alerta. E 4, costumo ter medo de muitas situações que na realidade indicam pouca ameaça. Então, às vezes a gente vai realmente para essa percepção, né? O que a maioria das pessoas considera como ameaçador e o que eu considero como ameaçador. Se tiver uma disparidade muito grande, a gente tem que ficar de olho. É por isso que a situação da Covid é um pouco complicada, porque de fato, né, como o Vitor falou, não é o pensamento positivista realista e a nossa realidade está um pouco dura. Isso é um fato, né? Então, de certa forma, acaba que a gente, esse padrão, né, do que seria ameaça, é ameaça para todo mundo. Mas tem saída, a gente tem como pensar de outras formas, focar inclusive no aspecto da própria segurança, e é isso que a gente vai ajudar vocês aqui nesse quesito, tá bom? Então, fique atento a essas 4 perguntinhas para vocês avaliarem se está passando do ponto e se precisaria de uma intervenção maior. E como o Vitor falou, eu não vou passar muito tempo aqui nessa parte, justamente porque ele já explicou mais ou menos como é que funciona o modelo cognitivo e não é diferente na ansiedade, né? Existe um ciclo que mantém a ansiedade e é justamente baseado naquele aspecto que ele falou, né? A situação gerando um pensamento, que gera uma emoção, que gera um comportamento. E por que é um ciclo, né? Porque cada coisinha aqui está muito interligada uma com a outra, né? E se vocês perceberem, esse ciclo vai acontecendo de novo, e de novo, e de novo, porque, de certa forma, eu acabo alimentando crenças que são disfuncionais, né? Eu começo a ter aí um viés um pouco mais da análise do comportamento, eu começo a ter alívio, eu sinto alívio, isso é reforçador. Então, eu quero emitir de novo o comportamento, e aí esse ciclo se retroalimenta. E também tem, por exemplo, essas 2 setinhas aqui voltando, né, como se fosse o comportamento influenciando na força desse pensamento, ou seja, intensificando ele, né? Por exemplo, se na Covid eu estou muito ansiosa e eu preciso ficar checando toda hora as notícias, ou se, por exemplo, eu preciso de um amigo para me reassegurar de que está tudo bem, provavelmente eu vou fazer isso de novo, e de novo, né? E isso vai acabar reforçando os meus pensamentos de ameaça, porque eu não vou conseguir me expor a uma situação em que eu não estou sob controle, né? Aquela questão de lidar com a incerteza que a gente está vivendo. Então, eu não vou poder me expor à incerteza, o que sempre vai me levar a ter o mesmo comportamento de checagem. E da próxima vez, minha ansiedade vai aumentar de nível, cada vez mais, até o ponto que eu preciso de muito mais reasseguramento, até o ponto que antes eu via 2 notícias no dia, eu começo a ver 10 notícias, eu começo a me expor muito à situação do Covid, para eu ver se eu me acalmo, né? E assim, a minha ansiedade cessa. E também tem a setinha aqui, né, da emoção vindo para o pensamento, né? Como se fosse esse ciclo, dentro do próprio ciclo, ele vai voltando para ele mesmo, né? Uma bolinha de neve.
Mas é justamente porque a emoção, eu costumo dizer que é como se fosse a lenha na fogueira dos pensamentos, né? O pensamento é aquela fogueira. Começa um pensamento simples, né? Como o Vitor falou. E se a vacina não chegar? Pensamento simples. A ansiedade aparece enquanto a emoção, logo em seguida, ela aumenta um tiquinho, e aí essa ansiedade, ela é como se fosse uma lenha nessa fogueira que já estava ali um pouquinho acesa, só a faísca, né? E ele vai aumentando. E se essa vacina não chegar, e se der tudo errado, o cenário político realmente está muito ruim, eu não vou receber, a minha família vai ser acometida, e aí o pensamento começa a piorar, né? É por isso que quando a gente está fora de uma situação ansiogênica, a gente consegue revisitar a situação e olhar para ela e eu pensei tão assim, hein? A gente se questiona, de certa forma, né? Por que essa avaliação foi tão extremada? Porque a emoção não está em jogo. Ou seja, crenças não estão ativadas, né? Como o Victor falou, os pensamentos automáticos, eles estão ali borbulhando porque tem uma crença negativa ou disfuncional ativada. Então, nesse momento, a gente acaba ficando com, eu digo que é como se fosse a lente embaçada, né? Daí essa ideia do ciclo se retroalimenta. E a TCC, ela vem justamente com a ideia de a gente modificar esses 3 pontinhos aqui. Pensamento, emoção e comportamento. A gente age nessas 3 pontinhas. Porque vocês concordam? Se é um ciclo, pessoal, se eu quebrar uma dessas pontas, ou quebrar mais de uma, esse ciclo não se retroalimenta. Um ciclo que é disfuncional, ou seja, que mantém a ansiedade. Se eu modifico alguma dessas partes, eu consigo, inclusive, gerar ciclos mais produtivos, mais funcionais, ou seja, menos ansiogênicos. Ou até que gere uma certa ansiedade, mas não seja aquela ansiedade que a gente está habituado a sentir que passa do nível, né? Então, a TCC, a premissa dela agir nessas três pontinhas, pensamento, emoção e comportamento, para a gente criar ciclos mais funcionais, menos ansiogênicos, certo? E justamente porque a gente não consegue mudar muito a situação, muitas vezes, né? A gente está vendo que foge ao nosso controle o cenário atual. Então, para que é melhor do que a própria TCC para atingir nesses 3 pontos, que é onde ainda tem alguma coisa para ser modificada, tá? E aí, separando aqui algumas estratégias de enfrentamento para vocês, assim, baseado na teoria, como eu falei e reitero, isso aqui não é terapia, pessoal. É totalmente diferente de quando você está com o seu terapeuta, que tem uma visão neutra, que tem a técnica específica, que é uma coisa muito mais aprofundada, né, para ajudar você com a sua questão da ansiedade. Mas, como a TCC, ela tem essa premissa, né, de ser aplicada à realidade, à rotina, ao cotidiano, e também nessa questão de treino de habilidades, o paciente vai aprendendo, inclusive, essas habilidades aqui para serem aplicadas na rotina dele. E aí, sim, ele voltar para a terapia semanal e explicar, olha, minha ansiedade apareceu, eu fiz aquela coisa que a gente fez na sessão, que eu aprendi, e aí funcionou, minha ansiedade reduziu. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente o tratamento parte dessa lógica aqui, mais ou menos, né? E eu separei justamente focado nessa questão da ansiedade pela doença, né? E aí, quais que são essas estratégias? Vamos lá, melhor a parte que todo mundo estava esperando. Mas, assim, primeiro, conheçam sobre a ansiedade de vocês, pessoal. Lá no Querido Diário, que o Ravi estava recitando, a pessoa não sabia o que era. Ela não conseguia dormir, ela mudou o comportamento, ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Como é que ela ia poder modificar alguma coisa, né, ter uma qualidade de vida maior, se ela não sabia o que era aquilo dali? E se ela não sabia nomear, e se não sabia que era um problema, que era uma dificuldade que estava acometendo? Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é: conheçam sobre a sua ansiedade, entenda quais são os fatores desencadeantes, os sintomas, porque, às vezes, o que acontece muito na clínica, a gente recebe pacientes com uma outra demanda e quando a gente vai ver, a demanda era ansiedade, ele não percebia que era isso. Médicos estão cansados de cardiologistas, por exemplo, receberem pacientes ansiosos, dizendo, eu tô doente do coração, aí isso me passa um remédio, e quando vai ver, na verdade, era ansiedade. Então, justamente porque não se conhece, não tem essa questão do autoconhecimento, e eu só mudo aquilo que eu conheço, né? Eu adoro essa frasezinha que faz todo sentido para mim, eu só mudo aquilo que eu conheço. Então, entender bem a ansiedade é um bom ponto de partida. Até para eu saber quando usar as ferramentas, né? Porque se eu não sei, eu não vou saber quando retirar a minha ferramenta para eu poder utilizar. E aí, como o Vitor também falou, tô sempre puxando o gancho dele, que tem tudo a ver,
A TCC, ela justamente parte da ideia de que eu transformo pensamentos não realistas, disfuncionais, em pensamentos mais realistas. É por isso que uma das partes do tratamento que a gente pode fazer conosco é contestar as preocupações, né, e voltar o pensamento para os sinais de segurança. Na ansiedade, a gente tem um viés interpretativo da ameaça, ou seja, tem uma realidade toda ali inteira, com coisas boas, coisas ruins, segurança, ameaça. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela vai filtrar somente aquilo que é ameaça, né? Aquela história do filtro, só vai passar o que é ameaça. O que é bom, o que é segurança, vai ficar aqui retido nesse filtro. Então, o que a gente tem que treinar é essa habilidade do cérebro pensar a respeito desses sinais de segurança. Eu digo que TCC é mais ou menos assim, o paciente chega olhando para um lado da moeda, aí ele vê, só tem cara, aqui nessa moeda só tem cara. Eu digo assim, vamos virar um tiquinho e ver se tem uma coroa aí desse outro lado? Que eu acho que pode ter. Vamos dar uma olhada? A pessoa olha um pouquinho, olha outra vez, até o ponto que ela consegue virar essa moeda dos dois lados e perceber. Tem um sinal de ameaça, sim, mas também tem as percepções de segurança. E aí, quais perguntinhas que poderiam ser feitas, né, internamente, nesse diálogo interno? Poderia ser, o que tenho feito para me proteger contra a doença? Vocês percebem que nessa perguntinha a gente está focando naquilo que é do nosso controle? No cenário atual, a gente está muito focado naquilo que não está no nosso controle. Que eu concordo, são muitas coisas. Mas existem coisas que estão ao nosso controle, né? Que são do tipo, eu conseguir lavar minha mão, eu usar o álcool em gel, eu usar a máscara, eu me isolar um pouco mais socialmente, realmente, não me expor a tantas pessoas e assim ao risco da doença. Focando no seu controle, naquilo que está dentro do que você pode fazer, isso diminui a sensação de ameaça e você se percebe um pouco mais ativo no processo. Então, você vai sentindo menos ansiedade. Outra perguntinha. Posso estar exagerando sobre o desfecho dessa situação? Qual é a real probabilidade disso acontecer? E aí eu quero trazer uma ressalva para isso. A gente sabe que o contexto está bem complicado, né? Tem desfechos trágicos realmente, mas também tem coisas positivas para a gente olhar, né? Desfechos positivos, pessoas que passaram pela doença e conseguiram sobreviver, ou que tiveram uma forma leve. Então, a gente pode focar também nisso, né? Focar nessa percepção de segurança. Daí, já pensei que estava com Covid outras vezes e isso não se concretizou? Ou se concretizou, eu superei? Porque muitas vezes a gente pode achar, eita, tô com falta de ar aqui, tô sentindo, acho que é Covid. Aí quando você vai ver, passa uns dias, ou você faz um exame, nem era Covid, era ansiedade. Então, será que dessa vez que você está pensando novamente, não pode ser igual da outra vez? É possível. Certo? Então, a gente tem que sempre a história, né? Eu não vou negar que existe a cara. A cara tá aqui, eu já conheço ela. Eu tenho que olhar só a coroa. Mais ou menos isso. Que mais? Outras pessoas em condições parecidas com você se recuperaram? Que é justamente o que eu perguntei. Tem gente que, sim, tem um final trágico com a Covid, infelizmente. Mas também tem pessoas que conseguiram superar muito bem. Inclusive, pessoas com alto fator de risco, né? Etc. E a gente pode lembrar desse outro lado da moeda. Esses sintomas podem, ao invés de Covid, corresponder à ansiedade, que também é justamente essa questão da diferenciação. Eu acredito que é muito sanado quando a gente conhece sobre a nossa ansiedade. Se eu estou tendo pensamentos catastróficos, é provável que isso gere reações fisiológicas de, por exemplo, falta de ar. E isso seja ansiedade e não Covid, né? Daí vocês perguntam, eu tenho outros sintomas aqui ao qual me atentar para eu diferenciar se é ansiedade ou Covid? Então, isso aqui também já vai ser uma boa para conseguir diferenciar e não ficar focada nesse viés de ameaça. Outra questão que a gente faz com relação ao tratamento da ansiedade, principalmente da ansiedade generalizada, que aparece muito também as preocupações sobre doença, etc. Que é, e aí pode parecer absurdo, mas acontece, tá? Expor-se mentalmente ao pior cenário. O que é que isso significa? Muitas vezes a gente acha que se preocupar é algo que, a princípio, nos deixa ansiosos. Mas é o contrário, pessoal. A preocupação, no primeiro momento, ela alivia. Por quê? Porque ela dá uma falsa sensação de controle. A gente se sente minimamente aliviado porque está pensando sobre e, portanto, vai evitar aquele pior cenário. A gente associa aquela história, né? Se eu penso logo a verdade, então, se eu me preocupo, então eu vou antever e evitar que isso aconteça. Ufa! E aí passa aquela ansiedade por uns segundinhos. No longo prazo,
acaba me destruindo, assim, realmente aumentando essa ansiedade. É por isso que a gente se expor à própria preocupação, a imaginar o pior cenário, a gente vai começando a repetir esse cenário mentalmente, e ele vai ficando, e aí puxando para a análise do comportamento do Tiquinho, um estímulo neutro, né? Eu vou começando a desassociar essa ideia do eu acho que isso vai acontecer, eu me preocupo, então eu evito que isso vai acontecer. Eu vou pensando, eu vou me expondo a esse pensamento, eu vou vendo, nem tá acontecendo, tá vendo? Né? Pensar sobre isso não me anteveu nada, né? E eu vou fazendo novas associações sobre essa preocupação, certo? Outra coisinha que a gente pode fazer é estabelecer um horário e tempo específicos para preocupação com a saúde. Uma pessoa que está com um quadro de ansiedade mais exagerado, né, mais exacerbado nesse período da Covid, pode estar pensando por muito tempo sobre isso, né, inclusive em momentos de trabalho, ou em um momento que não convém tanto, né. Daí, uma das coisas que pode ajudar, inclusive, a um treino do cérebro, é separar um tempinho do dia, né, escolher ali tanto o tempo máximo que eu posso me preocupar, quanto o horário específico. Aí eu treino meu cérebro para focar naquela preocupação somente naquele horário específico, e não durante o dia todo. É quase que uma redução de danos, certo? Então, você pode estabelecer aí na tua rotina um horário da preocupação. Isso é um treino do cérebro, certo? Próxima diquinha, faça uma lista de vantagens e desvantagens de aceitar a incerteza em relação à Covid. Por que a Covid, além, claro, dos cenários catastróficos, um pouco, né, realmente, que a gente está vivenciando, está causando tanta ansiedade? Por conta da incerteza. A gente não sabe quando a vacina chega, a gente não sabe se vai ter, né, a gente não tem controle sobre muita coisa. E pessoas que têm um traço mais ansioso têm uma tendência a querer controlar as coisas, justamente pela tentativa de antever e evitar que o pior aconteça. Então, pela situação da pandemia estar muito incerta, gera uma certa ansiedade. Só que, justamente, muitas vezes eu lutar e tentar obter essa certeza sempre, pode ser justamente o que está aumentando o meu quadro ansioso. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, em termos cognitivos, é avaliar qual é a vantagem e a desvantagem de eu aceitar essa incerteza. De eu aceitar que, infelizmente, nesse momento eu não consigo controlar tudo. Tem coisas que estão no meu controle, aquela história do álcool gel, da máscara, lavar as mãos, né, limpar as compras, e isso está no nosso controle. Mas quais são as vantagens e desvantagens de aceitar esse contexto, que é um pouco mais externo, que eu, por hora, não estou podendo controlar? Às vezes, esse impulso de querer controlar é o que causa ansiedade, certo? Outra diquinha, diminua o comportamento de checagem de notícias ou de reasseguramento com amigos, pessoas próximas, né? Justamente, porque é como se eu fosse aumentar a minha vulnerabilidade à incerteza. Eu sempre preciso estar checando se as coisas vão dar certo, eu não deixo fluir, né? Daí eu não consigo suportar a minha ansiedade, é como se eu achasse tão ruim sentir aquela ansiedade que eu preciso de algo para aliviar. Se eu alivio, não funciona, porque ela vai vir com muito mais força, e como eu falei, você vai querer checar mais vezes, você vai precisar do seu amigo falando mais de uma vez que tá tudo bem, que nada vai acontecer, né? Então, isso não é legal. A ideia é você se expondo um pouco a essa incerteza, a ponto de depois você se habituar. Ficou tudo bem, as pessoas não precisaram me confirmar, eu não precisei ficar checando notícias. Cada vez mais você vai se habituando com essa incerteza, certo? Diferencie preocupações produtivas de improdutivas, que aí é um pontinho que eu queria detalhar um pouquinho mais com vocês, certo? Normalmente, a gente tem muitas preocupações e nesse período de Covid, então, nem se fala. Nosso cérebro fica a mil, né? Sempre processando informações. E aí, tem esse esqueminha aqui para ajudar a gente a identificar que tipo de preocupação é produtiva, ou seja, vale a pena manter, vai me proteger de muita coisa, né? É importante eu me preocupar com isso. Eu vou traçar uma solução de problemas. Ou uma preocupação improdutiva, do tipo, eu não tenho muito controle sobre isso, eu não tenho o que fazer, então, por que continuar pensando? Isso só vai me gerar muita ansiedade no longo prazo. Daí tem 3 perguntinhas que você pode fazer, e aí tem uma espécie de fluxogramazinho para você treinar ali teu cérebro a entender o que é importante de pensar e o que é que não é importante de pensar. Eu costumo fazer, inclusive, só esse parêntese, a analogia de uma esteira de produção na indústria, né?
É como se as preocupações, elas passassem nessa esteira, você fosse o revisor, né, que vai olhar o que vai para o consumidor final, né, e o que vai passar aqui pela esteira são as preocupações. Uma pessoa que está muito preocupada, por exemplo, com a Covid, ou que tem um transtorno de ansiedade, ela vai deixar tudo passar. Tudo é muito importante. Eu vou continuar deixando chegar no consumidor final. Eu tenho que me preocupar com isso. Esse revisor, depois, ele é treinado em terapia, ou quando ele é apresentado esse fluxogramazinho, é como se fosse treinar realmente o funcionário da empresa, né? Ele não sabe, e aí, o que vai para o lixo, o que vai para a revisão, o que passa, o que vai para o consumidor, não sei qual é o critério. Esse aqui é o critério. O revisor vai depois aprender a puxar nessa esteira aquilo que vai realmente para o lixo, porque não é um produto importante para ser passado, ou também deixar passar aqueles produtos que são bons, que valem a pena e que o consumidor final vai adorar. É mais ou menos essa lógica. A gente vai treinar o paciente, ou se treinar também, né, entender e treinando esse fluxograma na rotina, de selecionar o que não é bom, o que não vale a pena se preocupar e o que vale a pena, porque vai antever a gente, nos preparar para algo futuro. Então, são essas 3 perguntinhas. Isso é plausível? Primeira pergunta. Né? Do tipo, isso é muito provável de acontecer? Segunda perguntinha. Isso está sob o meu controle? Porque às vezes não está sob o nosso controle. Então, por que continuar se preocupando? Terceiro, posso resolver de imediato? Se eu responder não a uma dessas perguntas, é uma preocupação improdutiva. Ou seja, você, revisor, vai tirar essa preocupação de lá e vai colocar ela na lixeira. Não faz sentido ir para o consumidor final, eu diria. Né? E aí, o que é uma preocupação improdutiva? É uma preocupação que eu não vou ter resposta, eu nunca vou me saciar com qualquer tipo de resposta que vier, como é muitas das questões da Covid. É um pensamento que surge em cadeia, ou seja, uma preocupação puxa para outra, que puxa para outra, que puxa para outra e vira uma bola de neve. Ela perdura até eu sentir menos ansiedade. Vocês lembram que eu disse que preocupação, na verdade, não gera um alívio? Porque eu quero usar a preocupação como ferramenta para eu reduzir, a princípio, a minha ansiedade. Então, ela vai perdurar até eu sentir menos ansiedade. E, por fim, é uma preocupação que dá uma falsa sensação de controle. E, por isso, aumenta a ansiedade no longo prazo. Então, definitivamente, é um pensamento que não vale a pena a gente agarrar, né, e ficar cuidando ali dele. Daí, se eu responder sim para todas essas 3, certo? Todas essas 3 perguntinhas, vai para cá, para o outro lado do fluxograma, que é uma preocupação produtiva. Né? Vale a pena passar pela esteira, porque eu vou me antever e eu vou focar nas soluções de problemas. Do tipo, o que eu posso fazer, então, já que está no meu controle, já que é plausível e que eu posso resolver, o que eu vou fazer, então, para poder solucionar esse possível problema que eu vou enfrentar? Né? E aí, quais são as características dessa preocupação produtiva? É uma preocupação que tem resposta, ou seja, eu pergunto e eu sei como responder, eu não fico solta, digamos assim. É um único acontecimento, eu fico focada em uma única coisa, não é uma reação em cadeia como é na improdutiva, leva a uma bola de neve. A ansiedade não é meu guia, ou seja, não é aquela ansiedade patológica, disfuncional que está ali me guiando. Eu não quero sanar a minha ansiedade, eu quero sanar o problema que está por vir. Eu não quero fugir da minha ansiedade, não é bem isso o nosso foco. E eu consigo reconhecer o que está no meu controle, certo? Então, é uma preocupação que vale a pena, de novo, manter na esteira e levar para o consumidor final, lembrando aí da metáfora do revisor da indústria, certo? Por fim, essa estratégia aqui, ela é comportamental, é muito utilizada no tratamento para ansiedade, tanto preventivamente, né, no sentido de eu fazer uma respiração diafragmática, mesmo antes de eu sentir a ansiedade. Por quê? Porque é um treino, pessoal. Tudo aqui é treino. Tudo. Eu digo que terapia, na verdade, é aprendizagem. É uma grande aula sobre a vida, né, eu diria. Porque a gente vai treinar com o paciente justamente essa habilidade de respirar calmamente, conseguir conter a respiração, respirar mais lento, e isso facilitar na redução da ansiedade dele. Mas, é como eu brinco com os meus pacientes, né? É como se fosse tipo um videogame, né? A gente vai treinando, vai passando as fases até chegar no chefão, mais ou menos isso, né? Não vou direto pro chefão. Por quê? A cada fase eu vou ganhando alguma ferramenta, algum superpoder, alguma coisa que eu vou treinando e utilizando ali com coisas menores até eu chegar na coisa mais difícil, que é possivelmente uma crise de ansiedade. Então, você já vai estar treinado, se você usar preventivamente, né? Você já vai estar treinado para antever e prevenir aquela crisezinha quando aparecer, e na hora vai ser
como o Vitor falou, né, eu estou dirigindo ali o carro, vai ser automático, eu não preciso mais ficar tão focado, tão concentrado, né, vira tudo bem fluido, de certa forma. Então, a gente usa tanto preventivamente quanto no momento de crise, tá certo? E aí, como é que funciona essa respiração? Eu não vou poder praticar com vocês por conta do tempo, até também estou me empolgando e excedendo, Vitor. Mas vou explicar para vocês tentarem praticar aí na rotina, lembrando, preventivamente ou na hora de uma crise. Como é que funciona? A gente vai inspirar mais pelo diafragma, certo? Então, o diafragma é um músculozinho que fica abaixo do nosso peito. A nossa respiração, normalmente, ela é curta e muito peitoral. Se vocês forem observar alguém com crise de ansiedade ou ataque de pânico, ela vai respirar isso aqui de forma muito rápida, né? Vai faltar o ar. Isso aqui sobe e desce é muito fácil de visualizar. A nossa respiração vai ficar concentrada nesse diafragma, porque é o músculo que ajuda a expandir os pulmões. Então, a gente vai conseguir puxar mais ar e soltar mais ar. Então, como é que funciona? Você coloca a mãozinha embaixo do peito, ali perto do diafragma, né? Vai inspirar pelo nariz, contando 4 segundos. Vai segurar o ar, deixando a barriga bem inchadinha, como se fosse tipo um balão, né? Por 2 segundos. E vai soltar o ar pela boca por 6 segundos. Certo? Daí, Natácia, eu vou fazer isso só uma vez, tá tudo bem? Óbvio que não, né, pessoal? Você vai repetir isso por volta de 10 a 15 vezes, mais ou menos, esse processo. Inspira, segura, solta. Né? E vai repetindo até a gente conseguir dar uma regulada ali na ansiedade e diminuir essa excitação autonômica, que é essa fisiologia alterada que a gente fala, né? O coração acelerado, é como se o sangue corresse mais rápido, né? Eu diria. Então, a gente vai acalmar, a gente vai relaxar para produzir uma resposta contrária a essa interna que a gente está sentindo, certo? Então, vocês podem usar na rotina, é simples, eu costumo dizer para meus pacientes, olha, não tem desculpa, porque é 24 horas disponível e é de graça, então tem que praticar, né? Então, é uma ferramenta que ajuda bastante, certo? E aí eu separei alguns aplicativos também para ajudar vocês, que é o Insight Timer, que é um aplicativo de meditação, o Cogni, que a gente usa muito com os pacientes, que é justamente para fazer ali o registro do modelo cognitivo, identificar quais são os meus fatores desencadeantes para a ansiedade, os meus pensamentos ansiosos, isso vai ajudar no automonitoramento. O Símbolo, que também é um aplicativo que tem muitas técnicas dentro, né, algumas reflexões, é bem legal. E o Querida Ansiedade, que também vai ser mais ou menos parecido aí com o Símbolo, que vai trazer soluções específicas para a ansiedade. Também separei uns livros, 2 livros, que assim, é mais para quem é o público leigo mesmo, que está iniciando agora na TCC, que é o A Mente Vencendo o Humor, que tem muitos exercícios dentro, é maravilhoso, assim, é baseado, todos os 2 são baseados na TCC, e são bem dinâmicos, práticos, tem uma linguagem muito simples. E o Como Lidar com as Preocupações, né, do Leahy, que é muito bom também, que tem uns exercíciozinhos, inclusive técnicas que eu apresentei aqui para vocês, né, nessa palestra, tá bem? E é isso, pessoal, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram para vocês conhecerem mais sobre a ansiedade de vocês, tá aí na frente. E eu vou parar de compartilhar aqui para a gente iniciar a discussão. Muito obrigada, Vitor, Natécia. Temos aí uns 7 minutinhos para a discussão. Vamos Pronto, lá. Então, reforçando aí o agradecimento, né? Muito obrigado, professor Andréa, professor Vitor, Natécia. Para a gente está sendo uma oportunidade muito boa, e eu estou dizendo em nome também das pessoas que estão aqui no evento, porque é o que os comentários estão dizendo, né? E assim, tiveram muitas perguntas, né? Muitas ideias, mas realmente pelo tempo, pelos imprevistos técnicos que a gente teve, né? A gente está com um tempo limitado, então a gente vai abrir para umas 2 ou 3 perguntas, dando preferência para as que foram colocadas aqui, né? Porque já foram feitas pelo chat, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Pronto, tem algumas. Uma delas diz o seguinte, né? Quando o pensamento está ligado aos registros emocionais, nos primeiros momentos da vida, como a TCC trabalha essa questão? Fica aberto aí para qualquer um dos 3 professores poder responder. Assim... Pode dizer, Natália, falar. Que eu entendi o seguinte, né? Como se a pessoa tivesse algumas vivências ou memórias passadas, né? Que contribuíram para ela ter algum tipo de sofrimento. Para a TCC, a gente foca muito no momento presente.
né? Então, a gente vai avaliar ali com o paciente o quanto que aquela memória, né, enfim, aquela experiência contribuiu para ele construir crenças, né, disfuncionais que interferem na vida dele hoje. Então, a gente vai trabalhar, não sei se vocês concordam comigo, o pessoal podem complementar, né, justamente com essa crença que veio a ser construída a partir desse evento, não com a memória em si, mas principalmente com a repercussão dessa crença aí na rotina do momento presente. Se quiser me complementar. Pronto, a ideia da Anatécia, pegando o gancho, né, para complementar, a ideia dessas crenças, a gente, obviamente, trabalha com o momento presente, considera o momento presente, porque precisa entender como é que se aflige o sujeito, e essas crenças, elas também foram constituídas a partir de uma história de vida, então tem essa interface, né? Obviamente, a gente vai ter que trabalhar com aquilo que o sujeito traz no processo terapêutico, como é que isso tem afetado atualmente a vida dele, mas dentro de uma série de aspectos de história de vida, até no processo de conceitualização cognitiva, a gente também vai fazer uma avaliação de como é que as figuras parentais, como é que era o estilo de vida, como é que outros aspectos foram fundamentando a formação dessas crenças, né? Então, é algo que, óbvio, a gente olha para a queixa do paciente, mas a gente vai avaliar dentro de um aspecto de história de vida dessa queixa. Aí é uma ideia de complementaridade, né? E aí, complementando o que o Vitor e a Anatécia falaram, eu trago também a epigenética. Então, a gente volta nessa história de vida dos pais, dos comportamentos, não é a questão da genética somente em si, mas esses comportamentos, eles vão influenciar como é que essa pessoa interpreta o ambiente. A gente viu aqui, a TCC foca muito nisso, nessa questão da interpretação. Como é que está a emoção? Então, se você pega um bebê prematuro, por exemplo, que passou por vários fatores estressantes, ele vai ser mais reativo ao estresse. A amígdala dele está aumentada também. Ele vai interpretar o mundo já de forma negativa, né? E se ele passou por estresse durante a gestação também, ou mesmo os pais passaram por estresse e ainda não estava, a mãe não estava gestante, isso vai influenciar. A construção da personalidade, ela depende muito dos mecanismos epigenéticos também, né? Como a pessoa vai interpretar o mundo também depende muito dos mecanismos epigenéticos, que é importante a gente estar levando em conta também. Perfeito. Muito bom. Eu achei legal essa pergunta, né, e decidi começar por ela, porque ela também traz um pouco de uma proposta assim, interdisciplinar, né, porque a gente sabe que algumas abordagens na psicologia optam por um foco maior na infância e tal, né, e é interessante trazer também essa perspectiva da TCC em relação a isso, né, porque existe um posicionamento, né, às vezes as pessoas acabam achando que não existe, né, mas existe, né, existe uma maneira de ver isso, né. E aí tem algumas perguntas aqui, né, tem outra que uma pessoa perguntou que é o seguinte: os pensamentos automáticos, né, são caminhos conhecidos do cérebro. É possível inativar esses caminhos totalmente, ou sempre, digamos assim, ele ficar sem resquícios, né, foi o que ela falou, né? Eu sei que até já chegou a tocar um pouco nesse assunto, né, mas eu gostaria de, se possível, vocês puderem aprofundar um pouco mais isso. Deixa eu ver se... Pode falar, Vitor. Começa... Depois eu complemento. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A pergunta foi exatamente se tem como a gente parar esses pensamentos automáticos, não é isso? Se tem caminhos aí do cérebro. Pessoal, é o seguinte, esses pensamentos automáticos, eles vão vir, tá certo? Diante de uma situação, eles vão vir. Automático, por isso que o nome é automático. Agora, é importante a gente compreender que eles estão vindo e a gente está fortalecendo o nosso lobo frontal para a gente poder racionalizar também, né? Mostrar, o que está acontecendo? Aquelas perguntas que a Anatécia colocou. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Né? É um pensamento automático, e isso quem está sendo ativado é bastante o lobo frontal. E o lobo frontal, ele controla muitas emoções. Então, quando você está sob estresse, quando aquela respiração, por isso que a Anatécia colocou também essa questão da respiração. Por quê? Quando você está sob estresse, quando você está passando por situações difíceis, como a gente está passando agora, vai pouca oxigenação no cérebro. E, consequentemente, esse lobo frontal não vai funcionar bem. E não consegue lidar com essa situação. Aí as emoções vêm à tona e você não consegue ter o controle mesmo, não. E quem faz esse controle é o lobo frontal. Maravilha, Vitor.
E aí, nesse processo, né, tentando complementar também a fala, assim, a ideia é que na terapia a gente vai trabalhar com uma série de técnicas que vão ajudar na reestruturação cognitiva. E essa reestruturação cognitiva é fazer com que o indivíduo tenha uma reflexão sobre aquilo que é pensado, de modo que aquele pensamento não se apresente como a única realidade possível de interpretação. Então, basicamente, né, como o André falou, esses pensamentos vão continuar a vir, mas a intensidade, a frequência, principalmente o modo como eles mexem com o nosso equilíbrio emocional, vamos dizer assim, nas situações, ele tende a ser bem menos impactante, porque a gente foi desenvolvendo recursos para poder lidar com aquilo que foi pensado. Eu reflito sobre aquilo que foi pensado. Eu consigo, de alguma forma, reavaliar a situação. É por isso que a gente fala na terapia que a gente trabalha muito com a reestruturação cognitiva. Não no sentido de anular os pensamentos, porque a gente não tem como, eu digo assim, não pense em praia, todo mundo pensa em praia, não pense em carro, todo mundo pensa em carro. Não tem como a gente parar o pensamento, mas na hora que a gente trabalha com o desenvolvimento de habilidades para pensar sobre o que foi pensado inicialmente, o nível de intensidade e frequência com que esses pensamentos nos incomodam é bem menor, porque você tem recursos para poder lidar com isso. Perfeito. Pessoal, infelizmente a gente tem que parar, infelizmente, peço desculpas, mas o pessoal já está entrando aqui da outra sala, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui, Vitor, mais uma vez, Natécia, foi um prazer fazer essa mesa, vamos fazer sim mais mesas juntos, tá? Foi fantástico. E é isso, só para a gente finalizar, diga o que vocês estão fazendo rapidamente para lidar com essa pandemia. Vamos lá. Eu tenho feito exercício em casa, comecei a fazer exercício em casa, né, porque teve outro lockdown, aí a gente faz isso pelo Zoom mesmo, assim, abre aqui um determinado aplicativo e fica fazendo exercício em casa, né. E aí uma outra atividade que eu estou fazendo, que era um sonho que eu tinha há muito tempo, e que nunca tinha tempo para poder parar para fazer, é aprender instrumento musical. Estou aprendendo a tocar violão e fazendo aula de canto também. Faz um mês só, estou aprendendo e tudo, estou gostando bastante. E música é muito bom, né? Escutar música, assim, tentar tocar alguma coisa, cantar, é muito bom. Natécia? Eu também estou me aventurando aí nos treinos em casa. Realmente é outra sensação depois que a gente faz, mesmo que seja 20 minutinhos, não precisa ser aquele tempo exagerado, 20 minutinhos já é suficiente no dia para a gente já se sentir bem, ter um bem-estar, então tem sido minha estratégia. Estudo e trabalho tem acontecido, mas de certa forma é bom porque me ajuda a desviar também a atenção de outras coisas, de notícias negativas, então tem sido também a minha válvula de escape e priorizar muito os meus momentos também de descanso com as pessoas próximas aqui da família, né, assistir uma série, um filme, essa é a forma que eu estou encontrando para desopilar de vez em quando. E usar os questionamentos dos pensamentos, né, o pensamento surge, a gente usa técnicas da TCC, e flui o negócio. Eu também estou fazendo exercício, né? Ainda não comecei, tenho muita vontade, Vitor, de estar fazendo algum instrumento musical, é o sonho. E tenho ficado, assim, mais em casa, né? Que eu não conhecia a minha casa. Eu não parava em casa, então... Ficar em casa, né? Também é importante, tá? Mas é o exercício físico, puxando os pezinhos aí e cuidando da alimentação, importante. E trabalhando os dons culinários, que eu sempre gostei. Né? Os dons culinários fazendo aí. Pessoal, muito obrigada. Então, a gente vai ter que encerrar. Obrigado pela presença de todos. Vamos ter a palestra agora do Biraci. Ele é filho de pajé e vai estar trazendo aí a perspectiva indígena, o cuidado consigo, tá certo? Ele dá várias palestras com Adalberto Barreto, para quem não conhece, é um psiquiatra que tem um projeto Quatro Varas ali no Pirambu, belíssimo, tá certo? Então, quem puder, né, participe aí desse evento, tá bom? Dessa palestra. Ok, pessoal, que essa pandemia acabe logo e que a gente possa se reencontrar. Um grande abraço para vocês. E até mais. Tchau, obrigado pelo convite, obrigado pela mesa. Foi ótimo. Tchau, foi ótimo, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Oi, André. Oi, professora. André,
Como é que vai ser a próxima? Deixa eu parar aqui a gravação. Próxima é... A gente vai